Pensa num cara zangado, pensa num cara furioso. Pensou? Pensou não, esse cara sou eu. Que isso, pastor? O senhor está zangado, o senhor está furioso? Sim. E na mensagem de hoje eu vou dizer os motivos biblicamente porque eu estou zangado e furioso, tá? Então hoje eu quero falar sobre aborto, abuso sexual e pedofilia. Vai lá, chama aí teu vizinho, teu parente, teu marido, tua esposa, teus filhos, junta todo mundo aí na sala para você assistir esse vídeo, essa mensagem que vai começar agora. Mas antes, eu quero te pedir um favor. Você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, vai lá no canal, nos ajude a manter esse canal no ar. Pastor Fabiano Costa Gladiador, lá no YouTube, tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Aperta o dedo lá, se inscreve no canal, ative o sininho para você receber as notificações, deixa teu like lá, nos ajude compartilhando essa mensagem com quem você ama, com teu familiar, com teu amigo, com teu parente, com teu vizinho. Pregue o evangelho através dessa mensagem, você já estará ajudando o nosso canal e você estará ministrando na vida de alguém e expandindo o reino do Senhor na vida de alguém. Amém? Então vamos lá? Assunto muito sério esse, não vou dar nomes aqui, não vou dizer o que é ou deixou de ser, quem fez ou deixou de fazer, mas eu vou descer a marreta biblicamente nesses canalhas, safados, sem vergonhas que estão metidos e envolvidos com aborto, abuso sexual e pedofilia, para ver se a igreja do Senhor desperta e acorda e põe esses caras para fora da igreja, põe esses caras na cadeia, que lá é o lugar deles, ainda é pouco ainda. Amém? Desculpa, eu tô com a minha voz um pouco ruim, mas vamos lá. Abra a palavra do Senhor, Bíblia. Aqui nós pregamos Bíblia, tá? Aqui nós falamos da verdade, aqui a gente não engana e não enrola ninguém não, conforme tem um monte de gente por aí, tá ok? Então pega aí a palavra do Senhor, abre em Romanos capítulo 1, verso 22 ao verso 32. O negócio vai ficar quente hoje aqui, o negócio vai ser estreito, vai ser apertado, tá? Romanos capítulo 1, verso 22 ao verso 32, que diz assim a palavra do Senhor. Preste muito bem atenção, pega a tua Bíblia aí, tá? E vamos lá. Dizendo-se sábios, começa por aí, dizendo-se sábios, mas tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, difamadores, odiadores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus,
que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você: a pior coisa na vida de um ser humano, a pior coisa que pode acontecer com um ser humano, com você ou comigo, ou com qualquer um, tá? Uma das piores coisas que tem não é adoecer, não é padecer necessidade, não é falta de dinheiro, falta de recurso, não é o diabo, não é Satanás, não é ninguém. Uma das piores coisas que pode acontecer a você, uma das piores coisas que pode acontecer ao ser humano é Deus te abandonar e te entregar a si mesmo. E o texto é bem claro: os homens desta geração, assim como foi outrora, em momento algum deram glórias a Deus, o Criador, o Deus soberano, que está sentado sobre um alto sublime trono. Antes, de forma indesculpáveis, tá? Passaram a adorar, a almejar a criatura e repudiar, odiando ao Senhor. Então, Deus os entregou aos seus desejos mais sórdidos, mais pecaminosos, do mais profundo de uma alma depravada, vazia em seu existencial sem Deus. Aqui que está o X da questão, querido. Aqui que está o X da questão, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É quando Deus abre mão de você e entrega você a você mesmo. Aí não tem mais o que fazer, é perdição total, a passos largos para o abismo e para a morte, tanto física quanto espiritual. E o porquê que eu estou falando disso nesta noite? E eu quero tratar desse assunto e por que eu estou falando disso? Esta semana nós tivemos uma aberração no Brasil, assim como inúmeras outras que vem acontecendo há muito tempo, de um tio, um demônio chamado ser humano, se apossou de uma criança de menos de 10 anos, porque ela tinha 6 anos quando isso começou a acontecer, e fez sexo com ela, a engravidou. E aí, não obstante, não suficiente, tamanha atrocidade, o Brasil se calou diante de um aborto de uma outra criança através da gravidez de uma criança. Políticos, presidente da República, governadores de estados, deputados federais, estaduais, se calaram diante de tamanha atrocidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido, querida: o Senhor anotou tudo isso e não os terá por inocente em seu silêncio e na sua omissão. E foram lá e praticaram um aborto numa criança de 10 anos de idade, matando uma outra criança e destruindo para sempre a vida dessa criança. Aí você pode estar se perguntando aí, querer me perguntar: pastor, o que o senhor faria numa situação dessa? O que o senhor diria numa situação dessa? Deixa eu só simplificar e deixar bem claro aqui para você. Eu vou dizer tudo que eu tenho para dizer para você, que está aqui na palavra de Deus, o que eu penso e deixei de pensar, mas eu vou te dar aqui uma síntese do meu pensamento, não é matando que você corrige um erro da sociedade, não é tirando a vida de um inocente e sacrificando o outro que você resolve os problemas de pecado, erros e total depravação de uma sociedade. Eu quero deixar isso aqui para você e dizer para você que eu sou extremamente contra aborto, pedofilia, qualquer tipo de atitude sexual contra criança, contra adolescente, contra qualquer tipo de ser indefeso. Eu sou contra o aborto. Fui contra e sou contra o que fizeram com essa criança. Doa em você sim, doa em você não. Isso é problema seu com Deus, se você é a favor. Agora eu tenho minha consciência e meu coração limpo com o Senhor, que eu não sou a favor, nem sonhando eu vou aceitar um negócio desse como uma prática normal. Eu não estou nem aí para o teu pensamento. Eu estou dizendo o que eu penso,
E o que a Bíblia diz, é isso que eu quero ensinar para você nesta noite. Aqui eu estou falando não apenas para a igreja, para a nossa igreja. Aqui eu estou falando para todos que vão ouvir esse vídeo. E eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai mexer com algumas pessoas que sabem que estão no pecado e cometem essas coisas. E é para você que eu estou falando, tá? Pastor, e o que a Bíblia diz? Como que a Bíblia trata desses assuntos? Aborto, abuso sexual e pedofilia. A Bíblia trata, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, com o maior rigor da lei. Eu vou te mostrar aqui, com o maior rigor da lei. Pastor, qual é a punição para tais atos? É simples, a morte. Que isso? A morte. Você que acha, Deus é amor, pastor, Deus é peace and love, Deus é amor. Meu irmão, tu não conhece nada de Deus, você não conhece a Deus, você não sabe nada de Deus, você está mais perdido que cego em tiroteio. E te recomendo, te aconselho, para esses pensamentos se eu mudar, você estudar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Deixa eu dizer para você, todo ato pecaminoso, toda afronta a Deus, toda quebra de regulamento, de aliança, biblicamente é tratado com pena de morte. Só para você entender que Deus é amor, mas Ele é juiz e Ele faz e executa justiça, e você tem que estar atento nisso, tá? Para aqueles que se arrependem, o dom da graça da vida eterna. Para aqueles que se arrependem e se voltam para Cristo Jesus. Agora, para aqueles que persistem no erro e no pecado, meu irmão, o rigor da lei é a morte, tá? Pastor, e o que é abuso sexual? Eu vou inverter aqui a ordem dos fatores, tá? A ordem dos produtos, que não vai alterar os fatores. Eu falei de aborto, abuso sexual e pedofilia. Eu quero falar primeiramente de abuso sexual. Pastor, o que é abuso sexual? Para você que não sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para você que não sabe o que é abuso sexual, eu vou te dizer, igreja, fique esperta. O que é abuso sexual? É a situação em que uma criança ou adolescente tem a sua privacidade, a tua vida invadida em sua sexualidade. Isso é abuso sexual. Quando ela é usada de forma gratificante num ato sexual com um adulto, tá? Ou mesmo com um adolescente que tem uma idade um pouco maior do que a dela, tá ok? Pode ser com carícias, pode ser com manipulações nos genitais da criança, na sua genitália, na mama, no ânus, pode ser como exibição em páginas de rede social, em TV, WhatsApp. Você que gosta de uma sacanagemzinha aí, conforme diz os pecadores, gosta de uma pornografia. Se você está fazendo isso em rede social, em WhatsApp, saiba que você está cometendo um crime, além de pecado, crime. E não deixa a gente descobrir não, que nós vamos buscar você onde você estiver, custe o que custar, tá bom? Custe o que custar, queridinho. Você não vai escapar da lei dos homens, da justiça dos homens, da lei e da justiça de Deus, porque você é canalha. Você é canalha, você que pratica tais atos, você é mais sujo do que a fossa da sua casa, aonde você defeca as suas necessidades, tá bom? Pode ser com carícia, manipulações ou com ato sexual, com ou sem penetração. Isso é abuso sexual. E eu quero dizer para você o que a Bíblia fala a respeito disso. Então você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você servo do Senhor, abra lá a tua Bíblia, Deuteronômio capítulo 22, Deuteronômio capítulo 22, vamos lá para a Bíblia, Deuteronômio capítulo 22, tá? Versículo 28 a 30, Deuteronômio 22, versículo de 28 a 30, diz assim a palavra do Senhor, com relação a abuso sexual: quando um homem achar uma moça virgem, tá, que não for desposada, tá, ou seja, ela não casou com essa pessoa, não for desposada, e pegar nela e se deitar com ela, e forem apanhados, ou ela depois denunciar o abuso, tá ok? Então o homem que se deitou com ela, tá,
ao pai da moça dará 50 siclos de prata, ou seja, ele terá que pagar pela violação que ele fez, tá? O pai da moça faz com que ele pague o dano e ele terá que assumir a responsabilidade, tá bom? Deuteronômio 22, de 25 a 26, já vai dizer outra coisa. Se algum homem no campo, tá, achar uma moça desposada, aí, ou seja, que ela é casada, encontrou com ela, tá, e se deitar com ela, então ele morrerá. Entendeu? Então, para você que é abusador sexual, ainda há uma opção de você se regenerar, se consertar e assumir a tua bronca, tá bom? Mas não é com menor não, querido, não é com menor, tá bom? Com menor você merece a morte, a Bíblia diz que você tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas como Deus é amor, Deus está te dando a oportunidade do arrependimento, para que a graça salvífica do Senhor te alcance e você seja salvo da tua vida de pecado e você se conserte e não vá parar atrás das grades ou no cemitério, tá bom? Porque lugar de abusador sexual tem dois lugares para ele, eu falo isso com maior propriedade diante da Bíblia: cadeia ou sepultura. Quem comete tais pecados e crimes, cadeia ou sepultura. Agora, se você se regenerar, se você voltar atrás, se você aceitar a misericórdia e a graça do Senhor na tua vida, se arrepender do teu pecado e não cometer mais crime algum, então a graça do Senhor te alcançará. Amém? Amém? Vamos lá. Vou te dar um exemplo de um abuso sexual que terminou em morte. A palavra do Senhor fala lá em Gênesis, no capítulo 34, verso 1 ao verso 5, vai falar de Diná. Diná era filha de Lia, mulher de Jacó, ou seja, Diná era filha de Jacó. E o que aconteceu? Um príncipe de um outro reino encontra com Diná e resolve abusar sexualmente da Diná. E aí você sabe o que o pai desse sem vergonha falou com ele? Ah, agora que você já fez, vai lá, pega ela e traz para morar com você. Nananina não, ele achou que ele, cumprindo a lei mosaica dos judeus, dos hebreus, ia ficar tudo certo. Só que de Deus, amado, não se zomba. O que um homem planta e semeia, isso ele também colherá. E aí você sabe o que aconteceu? Os filhos de Jacó, irmãos de Diná, foi lá e matou a todos, passou a todos fio de espada. O salário do pecado é a morte. Repete comigo: o salário do pecado é a morte. Então, cometeu erro, cometeu pecado, não tem churumela, vai dançar, tá certo? Mas eu já disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você tem a oportunidade de parar agora o que você está cometendo de errado, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e nunca mais cometer nenhum ato de pecado e nenhum crime. Amém, querido? Tá certo? Vou te dar outro caso de abuso sexual que deu ruim para a pessoa, tá? Foi pro cemitério, tá bom? Aminon, filho de Davi, resolve cometer um incesto com a sua irmã Tamar. Ele olhou para a irmãzinha dele, vou pegar. Foi lá e pegou, abusou sexualmente dela. Seu irmão Absalão foi lá e o matou. O salário do pecado é a morte, tá bom? Aonde que está isso, pastor? Anota aí, 2 Samuel, capítulo 13, do verso 1 ao verso 14, depois do 23 ao 32, você pode estudar aí, tá bom? Vou te dar um exemplo de abuso sexual coletivo cometido por homossexuais, homossexualismo, que é pecado, tá? Tenho nada contra quem é homossexual, quem tem sua opção sexual, pelo contrário. Da mesma forma que Deus te ama, eu também te amo, mas Deus condena a prática, e eu não vou ficar do seu lado, vou ficar do lado de Deus, beleza? Amém? A Bíblia está dizendo isso aí. Houve lá em Sodoma, quando os anjos chegaram, 2 anjos do Senhor chegaram em forma de homem para avisar Ló e sua família para linha na pipa, sair, porque Deus iria destruir a cidade por causa do seu pecado.
Os homens foram para a porta de Ló batendo e falaram assim: ei, joga esses homens para fora para a gente, ó, fazer sexo com eles, a gente quer pegar eles, tá? A gente quer abusar sexualmente deles. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Morreram todos, porque o salário do pecado é a morte. Amém? Vamos lá, isso você vai ler lá em Gênesis capítulo 19. Olha, estou suando aqui, mas eu não estou suando porque está calor não, é porque eu estou zangado, eu estou pedindo a Deus misericórdia, porque a injustiça no Brasil é muito grande. Se a mulher é estuprada, a culpa é dela, a culpa não é do estuprador não. A sociedade é assim. Se a criança foi abusada, a culpa é da criança, é dos pais, não é nunca do abusador. Vocês são hipócritas, vocês são nojentos, tem pessoas nojentas e hipócritas nessa nação. Mas Deus está notando tudo isso e vão pagar caro, vão pagar caro. É tempo de arrependimento. Essa pandemia está aí para mostrar para quem está num lamaçal de pecado que ainda está havendo uma oportunidade, uma chance. Ainda está havendo uma oportunidade, uma chance. Eu quero falar sobre pedofilia. Pedofilia, tá? Pedofilia. A Bíblia não fala exatamente da palavra pedofilia. Ela trata em si do ato, do pecado, tá? De forma geral. E aí, o pedófilo é um ser asqueroso, nojento. Você dos direitos humanos, eu quero que você se exploda. Eu quero que os direitos humanos, no dia do juízo final, preste conta de todos os atos errôneos que vocês cometeram contra os inocentes, defendendo vagabundo, defendendo safado, defendendo pilantra, tá? Porque é isso que vocês gostam de fazer, tá bom? É isso que vocês gostam de fazer, né? O pedófilo, ele tem um desejo sexual caído, ele é um caído, ele é um ser endemoniado, possuído por um demônio, tá? Chamado Moloque, tá? Que ama sacrifício de criança. E o pedófilo, ele ama criança porque ele é um demônio que está nele, ele gosta do sacrifício. É esse o tipo de amor, de sentimento repróbito que ele tem nele, tá? Então o pedófilo, além de criminoso, ele é um ser caído, sem afeição natural. Vamos para a Bíblia novamente? Romanos capítulo 1, verso 31. Romanos capítulo 1, verso 31. Olha só o que Deus diz: nécio, infiel, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia. Não pensa você que o pedófilo tem reconciliação, que ele não tem não. Só tem uma única forma dele se reconciliar, é ele se arrependendo em Cristo Jesus e aceitando uma transformação total, mas que pague a sua pena na cadeia. Que pague a sua pena. Não vem com essa aí de dizer que o pedófilo tem um problema psicológico, não. Deixa ele comigo aqui que eu dou um jeito no problema psicológico já dele. Deixa ele trancado comigo num ringue que eu ajusto a cabeça dele rapidinho. Eu ajusto super rápido a vida dele. Ele rapidinho ele vai pensar certo, tá bom? Que isso, pastor? Você é pastor? Eu sou pastor, mas eu sou um ser humano. Eu sou homem dotado de carne, sangue, sentimentos em faculdades mentais e sou pai de menina. 4 meninas, além de ter uma sogra e uma esposa. Entendeu aí? Tá tudo certo. Então sigamos lá. Então, o pedófilo, ele é um ser asqueroso. O que a palavra diz? Ele é um criminoso. Segundo Timóteo 3,2 vai dizer que ele é um ser sem afeição natural. Ele é desafeiçoado. O que é um ser desafeiçoado? Aquele que não nutre nenhum sentimento pelos seus semelhantes. Por que o tio pegou e abusou sexualmente da menina? Porque ele não tem nenhuma afeição pelo seu semelhante, que é o seu parente, tá? Ele não tem nenhuma afeição. A Bíblia diz isso, já trata disso, tá bom? Gálatas capítulo 5, verso 19, sabe o que vai dizer lá? Vai falar sobre fornicação, impureza e lascívia. O que é um pedófilo? O pedófilo, ele é um fornicador, ele é um impuro e ele é um lascivo. E você que comete adultério também,
você que tem uma amantezinha aqui ou um amantezinho ali, você também é um fornicador, você é um impuro e você comete lascívia. Isso é pecado diante de Deus. Pastor, o que é fornicação? Fornicação é o ato sexual com prostitutas ou com prostitutos. Fica de acordo, que agora está uma moda aí, né? Antigamente o homem que se deitava com a prostituta, com a garota de programa. Agora a mulher também quer a vez dela, não? Também tem direito a um prostituto, também tem direito a um garoto de programa, né? A gente vê os jornais repletos de anúncios dessa magnitude de pecado aí, tá bom? Então, o que é fornicação? É um ato sexual com prostitutas, prática sexual imoral. Aqui entra o pedófilo. Porque a pedofilia é uma prática imoral de um ato sexual contra o inocente, tá? Impureza, o que é impureza, pastor? Atos libidinosos imorais, pedófilo, tá? Sexo impuro, pedófilo. Sujeira sexual, aí entra pedófilo, adulto, prostituta, aí entra todo mundo na mesma barca. Pastor, o que é lascívia? Lascívia é a sensualidade imoral, libidinagem, luxúria, característica de quem não possui nenhum pudor. Quem tem queda por imoralidade sexual? Pedófilo. E agora vai um conselho para os papais e para as mamães. Você que gosta de pegar o teu filho ou tua filha antes da data, antes do prazo dele completar o seu ciclo como ser humano, como criança, como adolescente, e começa a instigá-lo a namorar, instigá-lo a olhar para a menina, a olhar para o rapaz, instigá-lo a fazer dancinha, a tomar golinhos de bebida, você não passa de um cachorro sem vergonha, sem moral, que está quebrando regras na vida do teu filho, ensinando o teu filho coisas que lá na frente quem vai colher é você. Lá na frente quem vai pagar o preço é ele, pela tua irresponsabilidade, e você está cometendo pecado contra o teu filho. E eu vou te provar biblicamente. Eu vou te provar biblicamente sobre isso. Então, agora chegou na parte final, sobre a questão do aborto. Você é cristão, sou cristão, sou católico cristão, sou evangélico, fala até evangeliquez, sou espírita, sou cristão espírita, e é a favor do aborto. Põe as tuas barbas de molho sem vergonha, põe as tuas barbas de molho sem moral. Você sabe por quê? Porque você não conhece nada de Bíblia, você não conhece nada de amor, você não conhece nada de Deus. É para você mesmo que eu estou falando. Essa mensagem é única e exclusivamente para quem é imoral e gosta de compactuar com as coisas erradas. Tem um monte de bolsonarista aí que é pedófilo, que é bandido, que é abusador sexual e vive em rede social aí falando mal de um e de outro. Você é bandido, pedófilo, safado, sem vergonha, deveria estar preso. Tem um monte de pastores aí, abusadores de criança na igreja, e você sabe que você abusa de criança. Tem pastores que não abusam sexualmente, mas abusa da inocência da criança, sabe o quê? Ensinando a criança a desrespeitar os pais em detrimento da vontade do pastor. Conheço vocês, safado. Vocês são sem vergonha, vocês deveriam estar na cadeia. Pais, abram os teus olhos. Pais, abram os teus olhos com esse monte de líder homossexual, pilantra, safado dentro das igrejas, abusador, que fica olhando para a mulher casada de rabo de olho, que fica olhando para as pernas, para o colo do seio. A gente sabe que você faz isso, e você sabe que você faz isso. Você sabe. Tem um pastor aí, que ele abusou de crianças numa cidade aí, e esconderam ele em outra cidade dentro da igreja lá. Aí uma vez eu apertei um cidadão, o cidadão queria entrar numa comigo. Eu falei, rapaz, você é tão safado, tão pilantra, tão sem vergonha contra o abusador. E aí sabe onde está o cara hoje? O cara está no mundão, bebendo, enchendo a cara, morando em outra cidade. Mas esconderam ele, porque as igrejas, tá? As associações e as convenções têm a mania de varrer a sua sujeira para debaixo do tapete. São hipócritas e imorais. Quem está falando aqui sou eu. Vocês não têm autoridade nem moral nenhuma para conduzir o reino de Deus aqui na terra. Você que pratica essas coisas, é para você mesmo que eu estou falando. Você sabe para quem eu estou dizendo isso aí. Vocês sabem para quem eu estou falando isso daí.
Fica aí, terninho, gravata para lá, sapatinho para cá, rodando para lá. Que Deus revele o teu pecado. Que o Senhor exponha a natureza pecaminosa do teu caráter, da tua índole. Abusadores abusam das mulheres que estão passando por problema, sentimentalmente. Abusa da igreja, porque sobe no púlpito e diz que a ovelha está roubando a Deus, porque a ovelha não dizimou. A ovelha está desempregada, seu safado, seu sem vergonha. A ovelha está desempregada, você tem que tirar do bolso e ajudar. Mas você não faz, fica falando que a ovelha é ladrona. Ovelha não é ladrona não, e ela não é sua não, ela é de Deus. E o juízo do Senhor vai bater a tua porta, tá? O juízo do Senhor vai bater a tua porta. Você que fica enganando as tuas ovelhas aí, dizendo que você não tem pecado, não quer assumir o teu pecado, assume o teu pecado sem vergonha. Assume o teu pecado. Não fica enganando as ovelhas, não fica transferindo mentiras e condenações para outros, para poder livrar a sua barra, não, porque você é sem vergonha. Tá? Você é sem vergonha, tá bom? E eu vou dizer aonde que você está aqui na Bíblia aqui. Eu vou falar já já. Mas seguimos lá, aborto. É Deus quem dá a vida. Primeiro você precisa saber disso, que é Deus quem dá a vida. É Deus quem dá a vida a cada um de nós, tá? É o Senhor que dá a vida a cada um de nós. A minha vida pertence ao Senhor, a sua vida pertence ao Senhor. Ela não pertence a você não. Lei nenhuma do país legisla sobre a minha vida e sobre a tua vida. Só quem tem o poder e o direito de legislar é o Senhor, o nosso Deus, ao qual nos formou no ventre da mulher, a nossa mãe, a sua mãe, tá bom? Por isso, cada vida ela é preciosa para Deus e deve ser protegida. Você deve lutar. Você deve lutar por aquele que quer tirar a própria vida. Você deve lutar contra o aborto. Você deve lutar contra o pedófilo. Você deve lutar contra o abuso sexual. Você precisa se manifestar. Se você carrega o nome de cristão na tua vida, você precisa se manifestar. Você se manifesta a favor de político bandido, safado, ladrão, corrupto. Você se manifesta e fica do lado de pastor bandido, safado, pilantra, de líder. Você fica do lado do pecador, mas você não tem coragem de defender um inocente ao qual Deus te deu a prerrogativa da defesa. Tá? Pastor, o senhor está zangado. Agora eu estou mais calmo. Agora eu estou mais tranquilo. Eu estou mais tranquilo. A gente vai deixando o Espírito Santo falar. E o Espírito Santo está falando com você. Tá bom? E a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 20, verso 13: não matarás. E se você é a favor do aborto, você é cúmplice e réu de um assassinato. Não matarás. E aí eu vou dizer para você, ô safadão, falei que eu ia deixar isso para você, líder, membro, crente. Tem crente que está na cadeia, irmão, porque estava abusando das filhas em casa, estava abusando dos filhos em casa. Safado ordinário. Safado ordinário. Entendeu? A palavra de Deus diz lá em Êxodo capítulo 23, verso 7. Anota aí: não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque Deus não absolverá a sua culpa. Deus não livrará você da culpa. Salmo 139, verso 14, verso 13, verso 14 vai dizer: pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. A vida começa na concepção. Homem, ciência, autoridade política, lei mundana deste mundo não legisla contra as leis do Senhor. A vida começa na concepção, começa no ato da concepção, tá? Salmo 127, verso 3: eis que os filhos são herança do Senhor. Não é seu para você dizer que pode matar. Você é a favor do aborto, queridão? Tu é a favor do aborto, queridona? É mesmo? Então beleza, pega um porrete aqui. Eu não tenho um porrete aqui, o pessoal tá lá. Pega um porrete, mas calma aí, deixa eu pegar aqui. Tá lá. Você é a favor do aborto? Tava comendo um biscoitinho aqui, tomando um cafezinho antes de pregar. Você é a favor do aborto? É, né? Você foi a favor que a criança de 10 anos tivesse feito um aborto, matado o filho dela? Pastor, você não sabe como é que a pessoa vai criar. Meu irmão, leia a Bíblia.
Lê a Bíblia, tem mecanismo. Eu não quero entrar nisso com você não, porque você vai ficar ruim para você, tá bom? Pega a filha dela, espera nascer, pega no colo, enfia a faca e mata você. Você que gosta de abortar, você que é a favor do aborto, espera a criança nascer, querida. Espera a criança nascer, ô bonitão. Pega um porrete, pega uma faca e mata você. Pastor aí não. O que você está vendo, sem vergonha, você não quer matar não. Mas o que está no ventre que você não está vendo, você quer que o médico ofereça ao Deus Moloque, né? Tá? Você é hipócrita. Você é hipócrita. Você é hipócrita, sem moral. Tá bom? Vamos lá. Jeremias capítulo 1, verso 5, vai dizer assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, diz o Senhor, e antes que saísse da madre da tua mãe, te santifiquei e te coloquei como profeta sobre as nações. A vida começa na concepção, entendeu? Vamos lá. Tem muita gente sacrificando inocentes ao Deus Moloque. Os médicos que fizeram aborto não vão escapar da ira vindoura do Senhor, não. E não adianta você dizer, pastor, é a profissão deles. Você tem o direito de escolher e dizer sim ou não. Se você fez porque você sacrifica ao Deus Moloque. Você sacrifica ao Deus Moloque. Eles sacrificaram a criança ao Deus Moloque. Tá? Tem muita gente que sacrifica ao Deus Moloque, que é um demônio que tem sede e desejo por sacrifícios de criança. É o Deus dos amonitas, inimigos do povo de Deus. E da tua descendência, diz a palavra do Senhor, lá em Levítico, capítulo 18, verso 21. Eu queria falar isso aqui em todos os idiomas, mas eu vou falar num único idioma e no final vou falar em 2 idiomas o que eu tenho para dizer para você, que eu sei que tem pessoas do outro lado do mundo nos assistindo. Da tua descendência, não darás nenhum de teus filhos, nenhum, para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. I am the Lord. Eu sou o Senhor. I am the Lord. E desce Yahvé. Entendeu? Pegou? Deuteronômio capítulo 12, verso 31. A respeito do aborto vai dizer: assim não farás o Senhor teu Deus. Assim não farás ao Senhor teu Deus. Tá? Porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles seus filhos a seus deuses, pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Você que gosta de dar cerveja a teu filho ainda criança, você que gosta de fazer seu filho rebolar na boquinha da garrafa, fazer dancinha disso ou daquilo, você está entregando teu filho a um demônio. E você vai colher, porque o salário do pecado é a morte, ainda é tempo de você se arrepender, tá? Levítico capítulo 20, verso 2, verso 3 vai dizer: qualquer dos filhos de Israel, aqui é para a igreja, aqui é para os crentes, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros, aqueles que estão frequentando as igrejas, que peregrinam em Israel, que andam no meio da igreja e der a sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo desta terra o apedrejará. Você sabe por que o pedófilo, o estuprador, morre na cadeia? Porque a lei de Deus ela tem que ser cumprida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para aqueles que se arrependem. Eu, porém, diz o Senhor, a minha face contra este homem, e o extirparei do meio do seu povo, porque contaminou o meu santuário e profanou o meu santo monte, o meu santo nome. Levítico 20, de 2 a 3. Eu quero parar por aqui. Acho que já deu para a gente entender que eu sou contra tudo isso daí. Vocês não sabem a vontade que dá. Eu peço misericórdia a Deus todo dia. Que vocês não têm noção do que passa por aqui. O que eu penso a respeito de pessoas que abusam sexualmente das outras, que são pedófilas e são aborteiras. Você não queira nem saber. Eu guardo para mim, para Deus, para não pecar. Eu entrego ao Senhor e peço misericórdia todo dia, porque eu não quero deixar e nem deixo a ira, o sol se pôr sobre a minha ira. Mas aqui fica um alerta para você, crente, igreja, servo, serva, filho e filha de Deus, e você que ainda não tem
não tem intimidade com o Senhor, não faz parte de igreja nenhuma. Deus está dando os últimos momentos, os dias finais de oportunidades para o arrependimento. Põe a tua casa em ordem. Se você conhece alguém assim, o texto de Romano vai dizer que você é réu confesso do mesmo pecado. Se você conhece alguém assim, não faz nada. E pior, ainda apoia, encobre ou se silencia. Deus vai julgar os adúlteros, os impuros, os lascivos, os sodomitas, os pecadores de forma geral. E no dia do juízo final, não haverá trégua, não haverá arrependimento, porque o arrependimento é agora. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se arrependa enquanto é tempo, que Deus está de olho em tudo que está sendo feito, falado e produzido. Deus te conhece, por dentro e por fora, não tem como fugir do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a tua vida e as doces consolações do Espírito Santo de Deus te alcance onde você estiver. Domingo, às 19 horas, Templo da Igreja Batista Ebenezer, estaremos lá te aguardando para o nosso culto presencial. O Senhor te abençoe.